Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play. Eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com o resumo do 10º e último episódio do Reality Kingdom da Mnet. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, deixa o like e também me segue lá no Instagram, o @LeticiaKplay, que vai estar aparecendo aqui no cantinho. Como sempre, é bom avisar, vocês podem assistir o Kingdom com legendas em inglês pelo Viki e com legendas em português pelo Drama Fansubs. O link dos dois sites vai estar aqui na descrição. E, gente, esse episódio teve 3 horas, então vai ser assim, o resumo do resumo, porque senão o vídeo vai ter meia hora. Como vocês sabem, ontem eu postei o react das apresentações, então na hora de falar sobre elas vai ser de uma forma um pouco mais rápida. E antes da gente ir realmente para esse resumo, eu só queria tirar um tempinho para agradecer vocês por todo o carinho e apoio e por terem estado comigo durante toda essa jornada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos resumos e que vocês continuem comigo aqui no canal. É isso, muito obrigada pelo apoio. A gente começou essa final, que foi ao vivo, com cada um dos grupos entrando no palco. Foi um momento muito legal, muito empolgante. Tivemos um flashback rápido de todos os grupos e o que eles fizeram durante o programa. Eles também falaram um pouco sobre a terceira rodada e sobre como eles estavam felizes por terem tido essa oportunidade de trabalharem todos juntos. Anunciaram então o ranking final da terceira rodada, já contando com as visualizações no YouTube, e ficou na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os Stray Kids. Em segundo, o SF9. Em terceiro, o iKON. Quarto, The Boys, quinto, BTOB e sexto, ATEEZ. Após isso, 7 dias antes da final, os grupos se reuniram para ouvir as músicas lançadas para a final do programa e também para vê-las nos charts. Para essa final ao vivo do programa, seria dividida entre 2 pontuações: as posições dos grupos nos charts com o lançamento das músicas e uma votação feita na hora do programa. Pela posição nos charts, nós tivemos o seguinte resultado. Em primeiro, o The Boys. Em segundo, o Stray Kids. Em terceiro, BTOB. Quarto, ATEEZ. Quinto, iKON. E sexto, SF9. Fomos então para a primeira apresentação e quem abriu esse show foi o ATEEZ. Eles se reuniram para comer e os meninos se vestiram assim, todo mundo de terno, todo mundo super arrumadinho, coisa mais lindinha. Eles conversaram, comeram, brincaram bastante porque esse é o ATEEZ. E depois disso a gente foi pra performance. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as roupas do ATEEZ, porque o ATEEZ era o grupo que tava com as roupas mais diferentes. E eles não estavam só diferentes dos outros grupos, como também num conceito dentro do próprio grupo. Cada um deles estava com um estilo diferente. Eu relacionei isso com uma das linhas de The Real, que é a música que eles lançaram, porque em um momento eles falam: isso é o que eles chamam de verdadeiro estilo. Ou seja, não importa qual é o teu estilo, o tipo de roupa que tu usa, tu consegue brilhar e fazer algo único com aquilo. Eu não tinha escutado as músicas até esse momento, porque eu deixei pra fazer o react que eu postei pra vocês. Então, eu já vou falar aqui que eu amei todas elas. Todas as músicas lançadas são muito boas. Sobre The Real em si, foi uma música que me surpreendeu bastante, porque apesar dela ter essa vibe bem ATEEZ, ao mesmo tempo ela vem com uma pegada bem mais leve, divertida e brincalhona. Eles me contagiaram muito durante a performance, porque como eu disse, ela foi super animada. Teve um momento pra dar risada, pra ficar empolgado, pra pular, pra dançar. Eles homenagearam os outros grupos, que foi a coisa mais fofinha. Foi realmente muito incrível e eles abriram o show da forma certa. O Jinhwan do iKON disse que essa performance foi charmosa e divertida, bem do jeitinho do ATEEZ, e que eles aprenderam muito com ela. O segundo grupo a se apresentar foi o Stray Kids, mas antes disso, os meninos se separaram em grupos e saíram cada um para um lado. Felix, o Minho e o Sunmin foram para uma espécie de acampamento. O Banchan, o IN e o Chanbin foram para um fliperama. E o Jisung foi fazer café. Eles brincaram, se divertiram bastante, depois eles se reuniram para conversar um pouco sobre o programa. E o Chanbin comentou que a preparação para essa final foi difícil, mas que eles tiveram um ótimo momento para descansar e se recuperar. Fomos para a apresentação do Stray Kids e que apresentação poderosa! Sério,
A descrição dessa performance poderia ser poder. Foi muito incrível. Eu adoro quando o Stray Kids vai pra esse lado mais dark e mais pesado. Eles arrasam quando eles fazem isso. Eu não tirei os olhos da tela do início ao fim. A gente teve um belo momento de exposição corporal do Banchan, que eu preciso exibir aqui porque isso merece ser visto. Quem não viu meu react perdeu o surto nessa parte, então já recomendo pra vocês assistirem. E como eu disse no react, tirando aquela parte em que eles ficam gritando Wolfgang, eu amei a música. Mais Stray Kids do que isso, impossível. Aí a gente teve uma zoeirinha do MC com o Unkwang, porque por algum motivo, sempre que tem algo relacionado ao Stray Kids, eles pedem pro Unkwang falar em inglês. E aí ele falou que os Stray Kids são meus anjos, meus amores e meus modelos. Eu amo vocês. Foi assim, a maior fofurinha. E o Peniel comentou também sobre essa performance e ele disse que assim como o título da música, Wolfgang, o Stray Kids rasgou o palco. O terceiro grupo foi o The Boys, que finalmente completou essa sua jornada, que começou no ano passado no Road to Kingdom e se encerrou agora com o Kingdom. O Eunhoon passou por uma cirurgia recentemente, então ele comentou sobre isso, sobre como ele se sentiu triste por ter ficado assistindo os meninos performando Monster enquanto ele estava sentado. Ele também comentou sobre os dois programas, o Kingdom e o Road to Kingdom, sobre como foi difícil para eles e que por esse motivo ele queria fazer algo especial para os meninos. Que lá na época do pré-debut, quando eles ainda eram trainees, eles falavam muito sobre um dia alugar um parque de diversões só pra eles. E aí ele perguntou se seria possível fazer isso. E assim eles fizeram. E eu vou falar pra vocês, eu tava assistindo ao vivo, tava tudo em coreano, mas a partir desse momento eu comecei a chorar e eu não parei mais. Ver eles aproveitando e se divertindo depois de tanto trabalho e tanto sofrimento que eles passaram nesse programa foi assim... muito bom. A gente teve integrantes machucados. Foi um ano muito difícil, muito pesado pro The Boys. E aí depois os meninos se reuniram em algum lugar do parque e começou a passar um vídeo do Eunhoon, onde ele falava sobre isso, de não poder participar e se apresentar junto com eles, sobre como ele estava triste e que mesmo que o resultado da final não fosse exatamente o resultado que eles desejam, ele sabia que os meninos iam fazer uma performance incrível e que ele ama eles demais. Depois disso, ele apareceu de surpresa com um bolinho e... ai, gente, não dá. Não dá, não posso ficar falando, não posso ficar lembrando, porque senão eu vou chorar de novo. Vamos pra performance e isso aqui é o que eu tenho pra descrever o que foi essa performance. Sério, que performance incrível, The Boys, meu Deus do céu, sabe? Eu fiquei arrepiada do início ao fim. Que música incrível, que performance incrível. Eles encerraram com chave de ouro esse programa. E depois de tantas reclamações, finalmente a gente teve o Chanmin Main Dancer de novo. Tivemos uma high note incrível do Sangyeon. A performance dos meninos foi intercalada entre ao vivo e um VCR que eles fizeram porque eles queriam incluir tanto o Eunhoon quanto o Hakneon, porque como eu disse, o Eunhoon ele passou por uma cirurgia recentemente e na semana passada o Hakneon foi diagnosticado com hérnia de disco, então ele também não pôde se apresentar. Mas isso não apagou o brilho da performance, na verdade só fez com que ela ficasse ainda mais perfeita. O quarto grupo a se apresentar foi o BTOB. O BTOB também saiu pra passear e aí os meninos foram comer. E em um certo momento eles estavam comentando sobre o Sunjae e o Hyunshik, que são os dois integrantes que estão no exército atualmente, e sobre como eles desejavam que eles pudessem se apresentar juntos com o BTOB. Eles estavam lá no restaurante comendo e aí falaram pros meninos que fãs tinham enviado cartas pra eles. Quando eles abriram essas cartas, eram cartas do Sunjae e do Hyunshik. Mas assim, nesse momento eu não chorei porque é impossível chorar com o BTOB, tá? Eles são extremamente engraçados, eles estão sempre fazendo palhaçada, então não tem como chorar. Fomos então pra apresentação e eu não lembro se eu comentei com vocês, mas pra mim o BTOB foi a maior surpresa desse programa. Eles se arriscaram nas performances, sempre trouxeram coisas novas. E apesar deles darem sim muito foco na parte vocal, que é o grande forte deles, eles sempre trouxeram coisas únicas e diferentes. Essa música que eles trouxeram é linda e emocionante. Eu quase chorei enquanto eu assistia e foi mais uma vez o BTOB provando o porquê deles serem um grupo tão lendário e tão importante pro K-pop. O The Boys comentou que eles estavam mantendo isso em segredo, mas que já era hora deles falarem pro mundo que eles são melodies, que
que é o nome do fandom do BTOB, e o MC ainda pediu pro Jongho fazer uma high note enquanto fazia um comentário sobre a performance do BTOB. Assim, sem explicação. Chegamos à quinta performance com o iKON. Os meninos também se reuniram, eles mesmos foram cozinhar. Os meninos comentaram um pouco sobre a terceira rodada, quando eles tiveram que se juntar com os outros grupos, e sobre como eles estavam com medo e como isso foi difícil pra eles, porque eu acho que tirando o Tianyi do SF9 e o Tiannu do iKON, que são amigos, nenhum dos outros grupos ali tinham contato, né, entre The Boys, SF9 e iKON, mas os meninos falaram que agora eles estão muito próximos e que eles são grandes amigos. E eu acho que, assim, essa foi uma das melhores coisas do Kingdom, sabe? Essa amizade que todos os grupos criaram. Fomos então para a apresentação e foi o meu momento. Eu fiquei extremamente feliz com essa performance do iKON. Fazia muito tempo que eu não gostava das músicas do iKON ou que eu precisava ouvir elas diversas vezes até começar a gostar. Mas essa música me conquistou instantaneamente. Foi a performance do iKON no Kingdom. Eles brilharam demais, demais, demais. Eu adorei a música do início ao fim. Falando em fim, eles trouxeram aquele final de música clássico da OIG, que é um batidão super animado com todo mundo pulando, aquela coisa que a gente adora. E o Suno disse que realmente o iKON é o idol dos idols. Por último, mas não menos importante, nós tivemos o SF9 para encerrar esse show, mas antes disso os meninos se reuniram para trocar presentes, foi uma coisa meio amigo secreto. Foi um momento super divertidinho, super fofinho. Eu me aproximei bastante do SF9 nos últimos episódios e eu espero que mais pessoas também tenham se aproximado deles. Eles comentaram sobre o quanto eles estavam surpresos e felizes por terem conquistado tanta coisa juntos e que eles deveriam focar mais em fazer o que eles querem fazer no palco, ao invés de só se ligar em rankings. E eu nem lembro se eu falei isso pra vocês antes, mas pra mim todos os grupos vieram com músicas que claramente tu ouve e tu consegue dizer: essa música é do grupo X. Com o SF9 não foi diferente, essa música é a cara do SF9. Eles trouxeram Believer, que é uma música incrível. Assim como com o iKON, fazia muito tempo que eu não gostava de uma música do SF9 logo de cara, mas no primeiro segundo Believer me conquistou. A música é maravilhosa, a performance foi incrível e foi a primeira música que eu tive certeza que eu ia adicionar na minha playlist porque o refrão é completamente viciante. Com isso, nós encerramos as performances dos grupos. Foi um grande show, todos brilharam muito e, como eu disse pra vocês diversas vezes ao longo dos episódios, eu fico muito feliz da gente ter a oportunidade de ver tanta apresentação maravilhosa. Os grupos então comentaram um pouco sobre o quanto eles cresceram, evoluíram e aprenderam uns com os outros nesse programa. Tanto os grupos mais novos quanto os grupos mais velhos. E também sobre todas as memórias boas e as amizades que eles fizeram. E nós encerramos as apresentações dos grupos, mas a gente ainda teve uma performance extra com o Unkwang do BTOB, o Donghyuk do iKON, Inson do SF9, Jongho do ATEEZ, Sunmin do Stray Kids e o Hyunjae do The Boys. Eles se reuniram para gravar essa música para final e decidiram que o nome do time deles seria King's Voice, ou Voz do Rei. Aí o MC do programa foi visitar eles, levou comida e eles ficaram conversando. O Unkwang comentou sobre como as pessoas ficaram incomodadas e discordaram bastante da participação do BTOB nesse programa, principalmente pelo fato deles já serem um grupo bem consolidado dentro da indústria, mas que eles foram porque eles sentiram que eles ainda podiam aprender muita coisa. Sobre essa apresentação, eu não tenho muito o que falar. A apresentação foi linda, a música é linda. Foi um momento bem legal em que encerrou muito bem essa parte do programa. Depois disso, a gente teve mais uma última entrevista com os grupos, onde eles falaram sobre o quanto eles evoluíram, aprenderam e cresceram com esse programa, sobre as amizades que eles fizeram. Antes da gente falar sobre o resultado, sobre o vencedor, eu vou falar pra vocês o meu ranking geral do programa, o meu ranking final. É baseado em todas as performances que a gente teve até essa final, então todos os comentários e as explicações já estão nos outros resumos, eu não vou dar mais explicações porque o vídeo já tá longo. Antes que alguém venha me chamar de clubista ou falar que eu só escolho o ATEEZ e o The Boys, porque já fizeram isso nos comentários dos vídeos, eu sou ATEEZ e Dobi. É óbvio que provavelmente eu vou gostar das coisas que o ATEEZ e o The Boys façam. Ou vocês querem que eu faça o quê? Que eu fique escolhendo, eu vou escolher o BTOB, vou escolher a SF9, o iKON, o Stray Kids, só pra agradar vocês?
Óbvio que não, eu vou escolher os grupos que eu mais gosto ou as performances que eu mais gostar. Mas sem estresse, porque esse é o vídeo de encerramento do Kingdom. Sendo assim, o meu ranking final do Kingdom ficou na seguinte ordem. Em primeiro lugar, o ATEEZ. Em segundo lugar, Stray Kids. Terceiro, The Boys. Quarto, BTOB. Quinto, iKON. E em sexto lugar, o SF9. Agora sim, alerta de spoiler, caso alguém ainda não saiba ou não tenha visto o programa, vocês podem sim sair do vídeo caso não queiram saber ainda quem foi o vencedor. E eu preciso falar pra vocês que eu fiquei perdida porque eles falaram que essa final teria 4 horas de duração. Porém, teve só 3 horas e pouquinho. E quando eu tava chegando perto das 3 horas, eu vi que começou um clima meio de final, assim, no programa. Eles começaram a se reunir e o MC começou a falar umas coisas e eu fiquei assim... Será que eles vão anunciar o resultado já? O que tá acontecendo? E aí, quando eu percebi, já estavam anunciando o vencedor mesmo. O grande vencedor do Kingdom foi o Stray Kids. E eu fico muito feliz pelos meninos, por todo esse crescimento que eles vêm tendo desde o ano passado. O Stray Kids é um grupo que ainda é subestimado por muita gente, muitas pessoas menosprezam eles. Mas com isso eles só provam mais uma vez o quão grandes eles são e o fato deles serem sim um dos grandes nomes da quarta geração. Assim como eu fiz no Road to Kingdom um vídeo exaltando o ganhador do programa, que foi o The Boys, eu também vou fazer um vídeo exaltando os Stray Kids, contando um pouco da trajetória deles no programa. Esse vídeo provavelmente vai sair na semana que vem. E pra gente encerrar, eu acho que o mais importante desse programa, como eu sempre falei pra vocês, é o fato de o quanto esses grupos cresceram. A fama deles aumentou muito, todos eles cresceram muito. A gente teve amizades lindas se formando nesse programa. E assim como o MC disse, muito obrigada a esses 6 grupos por essas 37 performances maravilhosas. E como eu disse pra vocês, quem realmente sai ganhando com o Kingdom, com esse programa, é a gente, por ter tido a oportunidade de ver tantas performances incríveis e toda essa história sendo escrita. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o Kingdom junto comigo, que chegou aqui no canal por causa do Kingdom, que ficou aqui comigo. Eu sou muito grata a todos vocês e é isso. Muito obrigada que assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.